E aí, tudo bem? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é groselha, cara. Fazia anos que eu não tomava isso, tipo... Eu lembro que desde que quando eu era pequeno eu tomava bastante suco de groselha. Muito nostálgico. Lembro de uma vez que eu tava indo pra cozinha e a garrafa de groselha que eu tomava, eu esqueci a marca. Deixava a tampa na garrafa e depois de um tempo o vácuo fazia a tampa pular. Então eu tava andando assim quando eu tinha, sei lá, tipo uns 10 anos na cozinha e de repente a garrafa tava lá em cima do balcão e a tampa pulou assim. Lembro que eu tomei um susto, fiquei com maior medo e saí correndo pro quarto da minha mãe, tipo, achei que tinha algum espírito na cozinha. Engraçado, tipo, quando a gente era criança, a gente era inocente em relação a algumas coisas, tipo, meio ingênuo. Apesar que até no você cresce, você continua sendo meio inocente, ingênuo em relação a algumas coisas. Tipo, tem gente que acredita que tudo é culpa do Satã, sei lá, qualquer coisa ruim é culpa do Satã, é coisa de espírito, demônio, sendo que muitas vezes não é. Tipo, na verdade, a gente nem sabe concretamente o que é um espírito pra ficar falando sobre isso. Tipo, o que são espíritos exatamente? Tem uma energia que um cadáver libera quando tá entrando em decomposição chamado fogo fato. Aí quando essa energia é liberada, as pessoas acreditam que são almas dos cadáveres saindo de suas covas, seus caixões, mas não é nada além de um fenômeno químico. Eu fico pensando, tipo, pessoas acreditam em espíritos, em almas, esse tipo de coisa, sei lá, quando bate a porta, sei lá, por causa do vento, elas acham que é esse tipo de coisa, e por que elas não acreditariam, sei lá, em gnomos ou duendes, sabe? Tipo, por que as pessoas acreditam, elas creem em espíritos e não creem em outros seres, sei lá, seres mitológicos? Por que não poderia ser um duende bater na sua porta ao invés de um espírito? Por que quando uma pessoa fala que vê um espírito, as outras levam mais a sério do que quando uma pessoa diz que vê um duende? Por que uma pessoa que acredita em espírito, acredita em alma, em demônios, não poderia acreditar em Papai Noel ou Coelho da Páscoa? Mas enfim, minha mãe disse pra mim de uma história de uma menina que ela conheceu na escola, que ela dizia que era médium. Aí no meio do intervalo essa menina ficava parada de pé, balançando de um lado pro outro, assim, ela ficava parada, ela ia vir até aqui assim... Mas ela conseguia ficar inclinada assim no ar quando ela tava possuída. Eu tô vendo que eu tô crescendo, eu tô ficando cada vez mais sem graça, sabe? Tipo, quando eu era pequeno, se eu escutasse uma história dessas, eu garanto que, como minha mãe dizia, quando eu ficava com medo, eu saía do meu quarto e ficava parado olhando ela, tipo, de pé, dormindo, sabe? Ficava parado assim. Estilo atividade paranormal. Hoje em dia, tipo, eu escuto uma história dessas, eu não sei, eu mesmo acreditando, eu não fico com tanto medo, sabe? Tipo, aí as coisas estão se tornando cada vez mais sem graça. Eu assisto filmes de terror, eu não sinto mais medo. Eu vejo filmes de heróis e não fico querendo fingir ser o herói como era antes, sabe? Lembro quando eu vi um filme, sei lá, The Avengers, por exemplo, Homem-Aranha, qualquer filme desse tipo, eu chegava em casa e falava, nossa, cara, quando eu crescer eu quero ser um herói. Foda saber a realidade das coisas. Foda você perceber que mesmo espíritos existindo, não, sua casa não é perigosa porque ela não é assombrada, não tem monstros e que você nunca será um super-herói. Apesar que, tipo, depois de um tempo, depois de viver 17 anos, eu percebi, não tem por que temer os monstros se existem seres humanos. Eu deixei de ter medo do escuro pra começar a ter medo de andar na rua, por ter medo de alguém me matar, por exemplo. Eu tenho medo, cara, sei lá, de ir pro shopping. Sério. Principalmente depois de eu ter sido roubado e outras tentativas de me roubarem. Agora eu tenho medo de sair na rua, cara. Fico ouvindo as notícias e deixei de ter medo dos monstros pra ter medo de seres humanos. Seres vivos iguais a mim, cara. Falando nisso, tá voltando essa moda de ter um celular grande. Eu não ia conseguir ter um celular grande, não só porque eu ia meio desajeitado pra mexer com esse tipo de coisa, ou eu quebraria, ou não. Sei lá, é que eu não ia conseguir andar com um celular do tamanho de um tijolo no bolso, ainda mais andar com ele com um tijolo no meu bolso na rua pra ser roubado. Eu acho, cara, que os celulares, essa moda, eles estão se tornando cada vez maiores e parecendo tijolos. Isso fará com que os bandidos, ao invés de eles roubarem celular, eles não vão mais, os bandidos não vão mais usar
tijolos. Eles vão pegar um celular assim, que nem sei lá, o S3 e vão jogar no vidro do carro. Vão pegar aqui o celular, jogar no vidro do carro e roubar o carro, fazer ligação direta. É engraçado como a moda vem e vai, tá ligado? Tipo, antes os celulares eram feitos só em tamanhos grandes. Aí passou a ser tamanho menor, era moda ter celular pequeno, discreto, e agora voltou essa moda do celular grande. E isso tipo, aconteceu com outras coisas, tipo o Champion, que é aquele reloginho que troca de cor, Champion. Meu pai conhecia quando eles relançaram a moda aí uns 2 anos atrás. Também tinha um estilo de tênis da Adidas que foi relançado. Eu vi num filme antigo de adolescentes americanos. O Ray-Ban também era moda antigamente, aí foi relançado. Lembro que tinha uma época que os moleques usavam boné equilibrando na cabeça, assim. Aí depois de um tempo começaram a ser zoados por conta disso e começaram a usar só boné fechado, meio inclinado assim com a aba pra cima. Aí agora voltou de novo a moda de usar o boné pique Sérgio Malandro. Tchau.